A partir de agora, a Porteira RW apresenta Gênios do Esporte. Com participação de pessoas ligadas ao esporte. Gênios do Esporte. Apresentação Roberto Azevedo. Boa tarde, ouvintes da Porteira RW. Nosso muito obrigado a você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Estamos abrindo o nosso programa Gênios do Esporte deste sábado, dia 12 de setembro, com um cara que tem muita história para nos contar. Afinal, é mais um urufinense e apaixonado por esportes e brinca de futebol até hoje. Pai de 2 filhos, esposo e empresário. Estamos falando de Geraldo Simões, ou simplesmente Geira para os amigos. Hoje com 52 anos e batendo sua bolinha ainda. Primeiro, Geira, gostaríamos de agradecer a você por ter aceito o nosso convite e saber como você está. Tudo bem? Boa tarde. Eu estou muito bem, graças a Deus. Estou praticando esporte, jogo um tênis aí no futebol. E agradecer a oportunidade, né, da gente estar conversando, falando do tempo que a gente jogou, né, muito tempo, muita história para contar. Primeira pergunta nossa, Gê, desse nosso bate-papo: com quantos anos você começou a jogar bola e onde? Bem provável foi dentro da barriga, né, da minha mãe, porque, nossa, eu nasci, eu sempre punha um portãozinho assim, uma cestinha, tentava acertar aquele lá, treinava, e aí eu fui, na verdade mesmo, eu comecei com o Negão. O Negão começou, tinha um time do Tocha, que nós era um time muito forte, com 12 anos, 12 ou 10 anos, nós era um time muito forte, ganhamos o campeonato, assim, a final foi 7-1, para ter uma noção. Aí depois entrei no Corinthians e tal, foi indo pro time do Tonhão, foi passando, né? Mas tem muito, basicamente foi com o Negão mesmo. Você também já teve o sonho, assim de qualquer moleque, um dia de ser jogador de futebol profissional. Você já fez testes em alguma equipe? Conta pra gente. Fiz teste no Guarani e aí naquele momento realmente me prometeram fazer um treino no infantil, que eu tinha completado 15 anos e acabei treinando contra os júniors, tudo maior que eu. E aí naquele momento eu não passei no teste realmente. As pessoas que estavam jogando comigo tinha 18, 19 anos, então ficou muito difícil. E aí eu, depois daquilo, nunca mais quis fazer teste nenhum. Acabei jogando time de Pouso Alegre alguns meses, mas assim, jogava mais em torno assim, por aqui mesmo. Esses de Pouso Alegre foi uma vez que ficamos lá, eles chamaram, mas foi pouquinho tempo. Geira, pesquisando sua vida no futebol, será que daria um livro ou não? Afinal, histórias não faltam, né? É o que mais tem na vida minha, acho que é história, porque eu joguei com muita gente, joguei em vários times, eu falo assim, joguei praticamente, acho que uns 8, 10 times de campo, fora o salão que eu jogava para fora, jogava em volta da região aqui, eu ia jogar às vezes para eles, eu jogava contra. Então assim, tem muita história mesmo. Geira, não sei se você vai lembrar, gostaria que você citasse uma partida que te marcou até hoje, apesar que são várias. Você lembra de uma? Eu tenho duas partidas que foram muito coisas. Quando foi a inauguração do ginásio, e foi a final Café Simões e Botafogo. E aí, nesse dia, eu falo para os outros que eu conto que uma pessoa bateu o lateral, eu matei a bola no peito, virei de bicicleta, fiz um gol do meio do campo. O goleiro estava adiantado, que ninguém esperava eu fazer, e eu fiz o gol, tanto que o Kleber não deu o gol, foi lá puxar a bola, puxar a rede para saber se era gol mesmo, para depois me cumprimentar, e depois deu o gol. E a outra partida foi a Belato, que eu tinha feito, eu tava mal, saí no segundo tempo para tomar uma Coca-Cola, que eu tava passando mal, pedi na beirada. Aí um torcedor falou: olha, se você fizer um gol, né, se for campeão, eu te dou uma leitoa. E eu nem aí, não, me dá a Coca aí, tomei a Coca correndo e voltei pro vestuário pra poder conversar com eles, como que ia ser. E aí acabamos voltando e eu fiz o gol. E por incrível que pareça, eu saí, era vendedor também de café, cheguei na mercearia do cara, o cara bravo comigo, o Zé Carlos Butti, bravo, não sei o quê. O que foi, Zé Carlos? Não,
não, eu perdi o cliente, ele prometeu de dar uma leitura, agora nunca mais veio aqui. Aí nós começamos a rir, né? Porque eu falei assim, eu não tenho culpa disso, só porque eu fiz o gol, o cara prometeu a leitor, eu não recebi leitor, mas eu nem estava aí com leitor, com nada, mas ele ficou bravo comigo porque o cara não ia mais comprar dele. Eu não tinha culpa, né? Fazer o quê? Essas foram duas partidas que marcaram bastante. Bom, Gera, quem te conhece sabe que você fez muitos gols em sua carreira. Você lembra de algum gol assim, um mais curioso, um mais bonito? Você lembra de algum? Esse que eu fiz de bicicleta, tem até uma brincadeira que eles fazem com que chama o Enzo Romero. Nesse dia nós fomos campeão com 3-0, e aí ele acabou o jogo, o João chegou e falou, isso quer autógrafo seu. Aí eu falei, tá de brincadeira, João, você tá de gozação, né? Aí eu falei, não, ele quer autógrafo. E aí todos os amigos dele acabam brincando com ele, que ele pediu autógrafo pra mim, que eu não era nada, né? E assim, foi um jogo que marcou, porque o ginásio era o primeiro campeonato do ginásio, e assim, ser campeão com gol de bicicleta, ganhando de 3-0, jogando bem, então marcou bastante, né? Bom, Gera, aqui em Ouro Fino você jogou para várias equipes. Você pode citar qual delas você jogou? Eu joguei para esse Tocha do Negão, joguei pro Corintinha, joguei pro Botafogo do Negão, depois joguei pro Grêmio do Tonhão, muito tempo, joguei bastante tempo no Grêmio do Tonhão, joguei no Madureira do Di, fui campeão também pelo Madureira, joguei no time da Sara Nossa Terra, também fomos campeões, joguei no time do Grêmio, aí joguei no Botafogo do Alto, aí joguei também no Botafogo do Alto, então assim, do Frávio. Então assim, aqui em Ouro Fino foi basicamente esses times. Tinha aqueles jogos que eles chamavam, às vezes era um amistoso, alguma coisa, que acabava jogando também, mas assim, basicamente eu joguei em bastante time assim, que daqui da nossa cidade, assim, eu não joguei pra tipo assim, Crisópolis, o time de Crisópolis era eles lá que faziam, e o time de 2 de Novembro também eu não cheguei a jogar. Bom, Gera, você jogou em muitos lugares, mas tem algum lugar que você não jogou, um campo, uma cidade que você gostaria de ter jogado? Se pudesse jogar, tinha que ser no Mineirão, no Morumbi, mas aí, assim, eu já joguei em Campo Grande, assim, às vezes ia fazer amistoso, mas assim, o Vair era chamado, e aí ele chamava eu acabava indo e jogava, né? Ele falava, põe meu amigo ali, e eu acabava jogando, eles chamavam, cara de amizade com ele, eles deixavam eu entrar, mas assim, não teve nenhum específico, mas coisa para brincar mesmo, né? Para passar uma hora. E esses jogos todos, você lembra de algum craque, mesmo sendo amador, esses jogadores que você jogou junto, você lembra de alguns? Passou muita gente boa, né? Nós jogamos nessa época que a gente jogava, assim, não dá pra gente ficar citando nomes, né? Mas antigamente o futebol era muito disputado e tinha aquele gosto por futebol, né? Então todos aqueles boa parte que jogou comigo sempre eram jogadores de muita categoria. A gente já escolhia um time realmente para disputar a final, então assim, a gente sempre estava nas finais, era uma coisa assim, que já era meio que casado, então assim, se eu citar um ou outro, eu vou acabar esquecendo de alguém, né? Então assim, era basicamente todos eles nas posições que eles jogavam, sempre os times que eu joguei acabava ajudando muito eu, porque acabava jogando um time muito bom, né? Bom, Gera, você tem em sua memória quantos gols, mais ou menos, você fez em sua carreira? Porque dizem que foi bastante, né? Bom, segundo o Max, ele falou que só no Eden Clube eu tinha mais de 1.000 gols, né? Aí no outro já falaram que no Montanhês eu fiz mais de 1.500, e aí eu não sei, mas brincadeira à parte, assim, a gente nunca conta os gols, né? Porque assim, realmente fiz bastante gol, mas não tem base, tudo as brincadeiras que a gente faz, mas eu não tenho base de quantos gols. Creio que foi bastante, mas não tem noção, não. Bom, Gera, não sei se você acompanha futebol profissional, não sei se você tem o mesmo pensamento que eu. Acho que talvez esses empresários estão acabando um pouco com o futebol, que está investindo e criando jogadores. Você acha que o empresário está atrapalhando um pouco o futebol profissional? Eu acredito que
quando o negócio vira imagem, então passa a ser, o cara é comprado pela imagem que ele passa e não pelo futebol que ele exerce. Então assim, eles contratam o cara já pensando quantas camisas que eu vou vender, quantos ingressos que eu vou vender, quanto de público ele vai dar, quanto que a emissora vai pagar, e acaba que acontece? Já acaba virando um ator ao invés de ser um jogador de futebol. O cara vai lá, tem que fazer barba, tem que fazer, sabe, o cara não tem mais aquele negócio do cara ser... eu jogo, tudo bem, eu acho que o dinheiro é importante, o cara ganhar o salário dele, mas aí acaba que o cara fica aquela, eu sou o super-herói, não pode me tocar, e o cara acaba virando uma peça de sabe, aquela peça do time que não pode ser tocado. Então isso acaba que muitos acabam olhando aquilo e levando do mesmo jeito, e acaba surgindo mais pessoas desse tipo e acaba estragando realmente o futebol, aquilo que tinha gosto, que tinha vontade, que o cara jogava por amor, jogava, mesmo que o salário seria alto, mas o cara joga, gostava de jogar, não fazia contrato com outro time, porque era referência naquele outro time, quando jogou muito tempo. Então assim, hoje não tem, o cara não quer nem saber, o salário, pagou o salário e joga com o rival no outro dia. Então ficou uma coisa meio assim, meio que parecendo novela, né? Então assim, você não sabe o final, mas também fica aquela coisa meio sabendo o que eles querem, né? É uma coisa meio chato hoje. A gente que acompanha o futebol e gosta, a gente vê isso mesmo. Hoje o jogador beija a camisa de tal clube, amanhã já vai para outro e beija também. Então, acho que o futebol tá meio desmoralizado, assim. Estamos aqui batendo um papo com o Gera Simões. Daqui a pouquinho estamos de volta com o nosso programa Gênios do Esporte. Porteira RW, a rádio da comunidade. Seu celular, tablet, notebook ou mesmo seu computador parou de funcionar? Procure ainda hoje uma empresa especializada. Estamos falando da Ourotec. Na Ourotec você irá encontrar uma equipe especializada em assistência técnica nas seguintes marcas: Motorola, Samsung, Lenovo e Positivo. Além das marcas já conhecidas em todo o mundo: Acer, HP, Apple, STI e LG. Acesse a Ourotec nas redes sociais. WhatsApp 359-9905-2388. Facebook Ourotec OF. E-mail ourotec@outlook.com. Ourotec Assistência Técnica Especializada. 3 de maio, 1337, Centro de Ouro Fino. Eu disse Ourotec. Sabe por que o Supermercado GL e a Rede Lustre é o preferido da dona de casa? Porque a nossa bandeira é o preço baixo. Arroz Ilustre tipo 1 com 5 quilos, oferta especial. Café Evoluto com 500 gramas, 6,98. Tempero Ilustre de 300 gramas, 1,29. Carvão vegetal de 2 quilos, 5,99. E temos mais ofertas. Danoninho com sabores com 320 gramas, 5,79. Linguiça para churrasco suíno, 12,99 o quilo. Absorvente íntimos gel com 16 unidades do pacote, 4,99. Detergente Limpol com 500 ml, 1,59. Ofertas imperdíveis até o dia 14 de setembro. Venha economizar só aqui na Rede Lustre. Supermercado GL, 13 de maio, 1057. Fone 3441-1077. o sucesso em primeiro lugar. Quer ficar bem conectado? Então ouça Conexão, aqui na Porteira RW, a rádio ouro da internet. Todo sábado a partir do meio-dia você tem um bate-bola com o programa Gênios do Esporte. Apresentação Roberto Azevedo. Porteira RW, a rádio ouro na internet. Já estamos de volta com o programa Gênios do Esporte, aqui batendo um papo com o nosso amigo Gera. Gera, vocês tiveram uma época o futebol de salão, que é o time do Café Simões. Dá para falar um pouco sobre esse time? Apesar que era um time que ganhava aqui muitos campeonatos e até jogava na região. Realmente nós fizemos um time que era praticamente os meus irmãos, e tinha o Chiquinho e o Claudimir que trabalhava com a gente, Marquinho, e nós jogamos, fomos várias vezes campeões. E aí depois, como eles foram ficando mais de idade, aí foi entrando o Aníbal, o Célio Antônio,
o Dão, o Jairzinho, e acabou o time ficando forte, ficou forte também, e aí acabamos indo, aí começava a disputar campeonato em Jacutinga, Bom Brandão, em Confidentes, nós jogava Monte Sião, nós saíamos direto para jogar campeonato, e eu, como eu era dono do time, né, eu acabava, né, eu tinha que ser titular, não tinha jeito, né, eu era o único que não podia tirar, era eu, né, mas assim, fomos bastante, em vários lugares, assim, aqui na região nós fomos campeões, e assim, era um time muito bom mesmo, entendeu, assim, tem boas lembranças, muitas lembranças, até o Max, que ele falava assim, que se eu doasse os troféus de campeão e de artilheiro do Café Simões, ele tinha troféu para fazer campeonato o resto da vida dele. A gente brincava muito, né? Porque ele ia acho que ele ia no Eden Clube também jogar bola, então é dessa época, né? E sim, mas era um grande time nosso. Nós tem boas lembranças do time. Não tem uma história que é com o Café Simões mesmo, não sei se me falha a memória, sobre um cara que ia te dar uma TV? É isso mesmo? Foi uma final, nós já tínhamos ganho acho que 2 finais lá em Bom Brandão, e aí nós fomos jogar a terceira final contra um outro time. Aí o goleiro do time que ia jogar a final chegou em mim e falou: olha, se você não vier jogar, eu te dou uma TV pra você, eu compro uma TV nova e te dou. Eu falei: cara, eu sou o dono do time, o centroavante do time, como é que eu não vou vir? Falar bem a verdade, eu até pensei de pegar a TV, mas aí eu falei assim: como é que eu vou largar meu time? Não tem jeito, né? Mas aí eu acabei falando pra ele, não tem jeito, cara, eu gosto de jogar bola, o negócio nosso nem é dinheiro, a gente nunca, acho que, olha, é muito difícil, o máximo que eu recebi foi um almoço, um pastel, uma Coca-Cola para jogar, eu não gostava nem que falasse de coisa, porque eu não gostava de ficar preso com a pessoa, então assim, era uma coisa para divertir mesmo, a gente gostava, jogava por amor mesmo. Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora de seleção de Ouro Fino. Eu recordo um pouco, em 89, eu acompanhava até meu irmão que levava eu, Margoso, que o pessoal conhece bastante o Margoso. A seleção foi campeão em 89 aqui em Ouro Fino, acho que em cima de Ipuiuna. Você pode falar um pouco dessa seleção e dessa final? Acho que foi você que fez o gol, né? Então, o time nosso era um time muito, acho que em todas as posições os jogadores nossos eram muito bons. O time que entrava também dava conta do recado. E aí a gente acabou a final, nunca vi um estádio tão lotado na minha vida. Assim, tinha gente no meio do bambuzeiro, saindo pros bueiros, dentro do rio. Eu nunca vi um negócio daquele. Mas assim, foi um dia mais lotado mesmo o estádio. E eles jogavam pelo empate, acho que faltando uns 15, 20 minutos para acabar o jogo, teve um escanteio e o Margoso teve a felicidade de cruzar e eu subir e fazer o gol. E aí aquele dia, ainda tem até hoje, tem a filmagem, os caras muito brincam comigo, zoam que eu tinha feito falta, que se tivesse VAR não valia. Então assim, foi nessa época, foi nesse dia que eu ganhei, o cara me prometeu eleitor e o cara ficou bravo comigo depois. Então foi uma final muito importante. Eu cheguei a ser artilheiro do campeonato, porém eu não levei porque o outro cara também foi artilheiro com o mesmo número de gols, porém ele, acho que eu não sei se ele era mais velho ou mais novo e tinha uma coisa, e ele acabou recebendo o troféu, mas com o mesmo número de gols que eu fiz, mas era um cara também muito bom e acabou sendo. Eu lembro muito bem dessa partida, apesar que eu era bem novo, mas o estádio estava lotado e tempos bons do futebol de Ouro Fino, né? Agora vamos falar um pouquinho do Grêmio. Você também jogou pelo Grêmio, né? Acho que era o Tonhão que tomava conta. Você lembra desse time do Grêmio? E vocês foram campeões bastante aqui na cidade, né? O time do Grêmio, o Tonhão era um cara que ele corria atrás, gostava. Se tem um cara também que gostava e corria atrás por amor ao esporte mesmo, era o Tonhão. Eu joguei acho que uns 8 anos com o Tonhão e olha, nunca vi um cara assim tão dedicado e de graça, que ele gastava dinheiro do bolso para tocar. E então uma lembrança de um jogo que a gente estava jogando, que eu passar só, que eu estava muito mal, estava jogando mal para arrebentar, porém acabou o primeiro tempo, o Chiquinho Bonecão e o Dão falaram pro Tonhão: tira o cara não tá aguentando, tá andando em campo, mas o Tonhão, calma, ele é artilheiro, não sei o quê, e não quis tirar eu. Aí passou
teve 2 lances, um de cabeça eu fiz o gol, teve um pênalti, eu que bati os pênaltis, fiz o segundo gol, 2-0, 2-1, viramos o jogo, aí o Tonhão virou no vestiário, tá vendo? Eu tenho negócio, não falei pra vocês que eu tinha razão, aí eles tiveram que engolir, e eu na verdade, eu não tava aguentando mesmo, mas foi uma sorte do Tonhão, mas ele gostava muito de assim, eu lembro muito bem que ele já mandava o Toninho atrás de mim, ele ia atrás, mas assim, eu ia jogar de qualquer jeito pra ele, porque era um cara que gostava do esporte e eu reconhecia isso. O Tonhão foi uma das pessoas em Ouro Fino que correu atrás, que corria, que gastava dinheiro do próprio bolso. Hoje não existe mais pessoas assim, né? Agora vamos falar um pouquinho do Madureira. Você também jogou pro Madureira, né? Que é o time do Dir lá do São Judas. Fala um pouco do Madureira. Você também acabou jogando lá, né? O Madureira já tava um pouquinho já de idade, mas ainda dava um cardinho ainda, né? E aí, mas só que aquele time ainda tava o Praia, meu irmão, o Marcelo, o Banana. Era um time mesclado, tinha o Cuco, o irmão do Gi. Era um time assim, meio que familiar praticamente, e acabou que o nosso time foi campeão. Assim, o nosso time tinha uma parte mais velha, mas sim, que sempre jogou bola, e tinha uma turma que era moçadinha nova, que acabou ajudando também, e que nós acabamos sendo campeão no estádio, no campeonato municipal. Foi uma coisa assim, meio que inédita também, né? Porque nós já estava meio que quase que parando, mas assim acabamos sendo campeão. Eu lembro muito bem desse dia aí, acho que foi contra o Botafogo que eu jogava, acho que ainda foi eu que errei o pênalti e acabamos perdendo pro Madureira nos pênaltis. Aí você acabou também indo pro Botafogo, né? Jogando o Botafogo, do Flávio. Dá pra falar um pouquinho do Botafogo, do Flávio pra gente? Outro cara também que eu joguei depois que eu saí do Grêmio do Madureira, eu fui jogar pro Flávio. O Flávio, joga pra gente. Era uma parte do time do Grêmio e uma turma do Alto que foi mesclado. E era um time muito bom do Flávio. E aí ele falou, você não quer jogar? Eu fui jogar com o maior prazer. Eu era outro cara também que se dedicava demais no esporte. Joguei pra ele futebol de salão, chamava eu pra jogar. Onde tivesse, eu ia com o maior prazer. E assim, era um cara que dedicou muito ao esporte, gastava dinheiro do bolso dele para trazer jogadores pro time dele ter um time competitivo, um grande homem mesmo. Felizmente veio a falecer, mas a história dele ficou marcada nessa Ouro Fino. E tem uma história aí no Botafogo, né, que você foi campeão e você acabou fazendo gol? Então, tem uma história que eu já estava no finalzinho de carreira, né, e eu brinquei, assim, eu entrava faltando 20 minutos para acabar, 30 minutos do segundo tempo, e aí teve um lance e eu entrei para substituir o filho do Escurinho, o Gustavo, e a bola não saía, e por coincidência a bola saiu para escanteio, aí o Gustavo saiu, e eu entrei, e aí bateram o escanteio, o goleiro deles, eu recuei, eu voltei da área, recuei, a bola bateu, o goleiro rebateu e eu acabei só escorando a bola e fiz o gol. Aí voltei pro campo, pro meu banco de reserva e falei, gente, se era só pra fazer o gol, pode tirar eu. Agora já acabou. Aí nós fizemos 2-0, os caras ficaram bravos comigo, porque, né, brincaram. Mas assim, foi uma coisa inédita, né, porque eu acabei de entrar e fiz o gol e falei, já ganhamos tá ganhando de 2-0. O empate é nosso, pode tirar eu, agora era só fazer o gol. Aí os caras ficavam ficando bravos comigo, né, por causa da brincadeira, né, mas foi muito legal, nós acabamos sendo campeão em cima do América, o time nosso realmente estava jogando muito bem. Bom, essas são as histórias de Gera, né, quem conhece sabe que ele, além de jogar bola, ele conta umas histórias boas. Agora, Gera, todo mundo conhece seu filho, sabe que ele joga muito bem. Você incentiva ele a jogar futebol, ou você deixa que ele faça as suas escolhas? Desde pequenininho ele ia comigo, né? Então, assim, eu levava ele pro campo, a gente tirava foto junto. Tem foto com o Madureira, tem foto com o Grêmio. E as camisas praticamente ia até o pé, as fotos que a gente tem. E aí acaba criando gosto, né? A pessoa vai vendo o que o pai faz e acaba criando gosto, acaba gostando daquilo, e realmente ele é um cara que
que gosta muito de futebol, dedicado, assim, se eu falar assim, meu filho, mas é um cara dedicado, se falar que tem jogo, é um cara que joga por amor também, entendeu? Não é aquela... Ele gosta. Se falar que tem jogo lá no Pinhalzinho, lá não sei não, lá no meio do mato, ele vai e joga, ele gosta. Então, assim, é uma coisa que eu também fazia, eu gostava demais, jogava campo de terra, eu não tinha muito escolha, não, eu jogava descalço, de meia, de chuteira, se tivesse chuteira jogava, se não tivesse jogava também. Então, assim, ele passou a ter gosto porque eu carregava ele junto, né? Bom, para quem não conhece, o filho do Gera é o Joninha, que joga aqui na região e joga aqui na cidade de Ouro Fino. Agora, Gera, você tem um amigo que é o Evair. Você lembra quando que vocês conheceram? O Evair, que foi o centroavante do Palmeiras, um ídolo do Palmeiras. Você lembra quando começou essa amizade? Assim, a gente começava... O Evair é um pouco mais velho que eu, e aí acabamos confrontando numa final, mas assim, a amizade nossa começou nas festas que tinha na cidade, a gente acabava encontrando, eu, Humberto era amigo, ele também ia lá, acabamos ficando amigos, e aí nós ia para as festas e conversava, e ali a gente... Teve uma final que ele jogou e ele acabou sendo campeão em cima, nós perdemos nos pênaltis, era um time do Estrela Vermelha, eu não sei por que eu estava jogando naquele time, mas estava. Aí, assim, não por coisa, acho que os outros times, eu não lembro o que aconteceu, que eu acabei jogando nesse time. Eu que chamava, eu jogava. E aí eles foram campeões. Ganharam os pênaltis, aí eu falo para os amigos dele, é o único título que ele tem. O resto foi tudo eu que ganhei. Aí ele ficava bravo comigo, né, porque eu contava que o único time, é lógico, que sem o cara estava ganhando título fora daqui, não estava aqui, mas eu brinco muito com ele, que aqui quem ganhava era nós, então, mas era muita brincadeira, tudo levando na brincadeira, né? Não era uma coisa nada para ofender, tudo para descontrair mesmo, mas eu comecei sendo amigo dele bem tempo, e acabamos que a família, os filhos dele tem um casal, eu tenho um casal, e acabamos ficando amigos, a esposa, os filhos, e aí foi indo, e assim que foi a vida. E até hoje eu sou amigo dele. E de vez em quando tem esses jogos, fim de ano, jogos para arrecadar alimentos, que ele convida você também para ir, né, para participar. Você pode falar para a gente, é verdade isso? Tem muitos jogos, a maioria dos jogos ele chama a gente para jogar, né? Tem um específico que nós jogamos agora contra o Flamengo, que ele saiu e aí eu estava em campo, saiu o pênalti e eu chamei ele para bater o pênalti. Eu falei, não, você vive falando que eu sei que ensinou eu, bate lá, quero ver. Aí eu fui lá para bater o pênalti, para minha tristeza, né, eu fiz o gol, mas aí eu olhei pro banco de reserva do meu time, todo mundo triste, porque eu tinha feito o gol, eu estava aqui torcendo para me errar. Aí eu falei assim, eu nunca vi na minha vida um time torcer, o time meu torcendo para me errar o pênalti. Era sempre o contrário, mas nesse dia os caras estavam torcendo para me errar. O jogo já estava 4-0, 3-0, 4-0 para eles, e eles torcendo para me errar o pênalti. Aí eu falei, putz, vocês são bem traíra mesmo, não sei o que, mas infelizmente, pela infelicidade deles eu acabei fazendo. Mais uma história de Gera. Agora, Gera, a gente gosta de futebol, a gente participa. Você, fim de semana ou meio de semana, você assiste jogos? Você é acostumado a assistir muitos jogos? Assim, fim de semana? E qual que é o seu time do coração? Eu assisto bastante jogos, assim, mas assim, hoje, quando não tenho o que fazer, aí eu assisto. Mas o time do coração meu é o Atlético Mineiro. Eu ganhei uma bola de uma vez da minha irmã, ela morava em Belo Horizonte, deu uma bola autografada do Reinaldo, e eu era muito fã dele, o cara jogava muito. O cara era centroavante e um cara excepcional, jogando bola não tinha para ele. Então assim, eu fiquei meio fã dele e acabei virando atleticano. Meu pai era cruzeirense, só que aí eu via lá, o Atlético foi 7 ou 8 vezes campeão em seguida. Meu pai só falava, esse time é muito ruim. Aí eu falei, vou torcer pro outro, pensei comigo, né? Aí eu acabei criando gosto. Minha irmã morava perto da loja do Reinaldo Galo lá, e trouxe camiseta para mim, acabei virando atleticano, fiquei fã do Atlético. Bom, esse é o time do coração do Gera.
Agora, Gera, vamos falar, não sei se você assiste jogos internacionais, falar do Neymar. Você acha que esse ano é o ano dele para ser o bola de ouro aí ou ainda não? Eu acho que ele joga muito, né? É um jogador que fez história, tá com o nome, né? A propaganda que fazem dele é muito grande, o comércio em cima dele é muito grande, mas eu acho que ainda ele não tá maduro para ser o bola da vez, não. Porque eu acredito assim que não é só o futebol que entra, porque você pega o Messi, você pega o Cristiano Ronaldo, são caras que são vaidosos, mas não tem nenhum sequer deles para reclamar deles. Então, assim, são jogadores que, se precisar marcar, joga, se precisar ir pro gol, vai, se precisar dar piroleta. Então, assim, ele não tem aquela, não, eu sou o melhor do mundo, então eu não posso me sujeitar. Então, ele precisa aprender a sujeitar, ser um cara de grupo, para poder depois ele ganhar o... mas você está discutindo futebol. Sim, futebol tem o seu... Eu acho que o cara ser o melhor do mundo no futebol, ele tem que ser exemplo. Então, exemplo de humildade, exemplo de categoria, exemplo de vida, eu acho que ele é um conjunto. O cara não é só o melhor do mundo porque ele faz milhares de gols. Ele é o melhor do mundo porque ele é uma pessoa boa e faz os gols e ajuda o time, ajuda a equipe, e é isso que eu acho, entendeu? Bom, Gera, agora há pouco você comentou do Humberto. Para quem não conhece o Humberto, é o Humberto Bonamici, jogou em Pouso Alegre, no Guarani. Você pode falar um pouquinho do Humberto? Vocês têm uma amizade boa, né? Humberto, ele jogou no Guarani, na categoria de base, eu acho. Depois ele acabou indo pro Araxá, depois que foi pro Pouso Alegre. E assim, eu tinha muito contato com ele era amigo do Evair também. Aí a gente encontrava em festa, aniversário, essas coisas, em festa de rua. E assim, Humberto jogou muita bola. O cara ele era fininho, era difícil tomar a bola dele, era um cara, sabe, ele precisava passar 2, 3, ele passava, assim, eu vou passar, e passava. Então, assim, é um cara que talvez não teve um sucesso maior por causa de contusões, de algumas coisas que foram ao meio do caminho, que talvez Deus não permitiu, ou alguma coisa que aconteceu, que a gente sabe que nem tudo é o que parece, né? E eu sempre comento, o Evair mesmo sempre falava que 3 vezes ele quis vir embora do Guarani, ele veio embora e eles voltaram para buscar ele. Então, assim, falta de desistir, assim, todos os jogadores, tem muita gente que sofre. E aí acha que, não, ganha tanto, como é que sofre? Não. Então, assim, Humberto era para ser um grande jogador, porém algumas coisas acabaram não cooperando, acho que com ele, porque se tivesse tudo corrido normal, ele seria um grande jogador de um grande time, até de uma seleção. Bom, com certeza. Eu cheguei a ver o Humberto jogar. É uma pena, né? O futebol perdeu um grande craque com a parada dele. Estamos aqui batendo um papo com o Gera, nosso amigo Gera, né? Esse papo descontraído, gostoso. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a 1 minutinho eu estou de volta. Atenção, agricultores e produtores. Não compre adubos e produtos para seu café. É isto mesmo. Não compre sem antes passar pela Agro Júnior e verificar nossos preços. São imbatíveis. Adubos para seu café. Produtos para melhorar a produção do seu cafezal. Todos via solo. Venha conferir antes de efetuar suas compras. E o mais importante, cobrimos qualquer oferta. Na Agro Júnior, você sempre sai ganhando. Traga seu preço e faça o melhor negócio em produtos agropecuários. Lembrando que possuímos vários técnicos para lhe orientar. Estamos te esperando na Rua Guarda-Mor Lustosa 252 em Ouro Fino, abaixo do Pavilhão das Malhas. Agro Júnior. Fones 3441-3010 e 99973-3010. Todos os sábados, você tem um momento de oração e mensagens com Wesley Godoy. Programa Manhã do Avivamento, a partir das 9 horas aqui na Porteira RW. Quer ficar bem conectado? Então ouça Conexão, aqui na Porteira RW, a rádio ouro da internet.
A equipe do Mirre Burger comunica a todos que agora eles estão no Lago dos Palomos e, lógico, servindo sempre aqueles deliciosos lanches, hot dogs, panquecas e omeletes. Isto sem falar daquele delicioso macarrão na chapa, aquela batata frita feita com muito carinho a você, cliente e amigos do Mirre Burger. Os produtos do Mirre Burger são de primeira qualidade. É a nossa família Mirre Burger servindo a sua. Venha nos fazer uma visita ou ligue 99908 6255. Eu disse Mirre Burger. Aqui em Mourão, Materiais de Construção tem para você que quer deixar a sua casa mais bonita um estoque completo em hidráulica, como chuveiros, tomadas, fios e calhas. E para fazer um acabamento bem feito, aqui em Mourão trabalha com as grandes marcas como Souvenir, Renove e Masa. Tudo isso pensando em seu lazer. E já pensando com a chegada do verão, aqui em Mourão possui também todos os produtos para você cuidar bem da sua piscina. E nas compras acima de R$500, aqui em Mourão parcela em até 10 vezes os cartões de crédito. O que está esperando? Venha hoje mesmo para aqui em Mourão Materiais de Construção. Rua Prefeito José Serra 999, Centro de Ouro Fino. Fones 35 3441 7668 e no Zap 35 98857 1774. Kim Mourão, Materiais de Construção. Todo sábado a partir do meio-dia você tem um bate-bola com o programa Gênios do Esporte. Apresentação Roberto Azevedo. Porteira RW, a Rádio Ouro na internet. Já estamos de volta com o nosso programa Gênios do Esporte, batendo um papo aqui com o nosso amigo Gera, que é o Gera Simões, que é mais conhecido pelos amigos por Gera, que o pessoal brinca muito com ele. Agora, Gera, para quem não te conhece, você tem um outro esporte também que você gosta muito, que é o tênis, né? Isso começou como? Isso foi que você acabou machucando num jogo de futebol? Isso foi tipo uma fisioterapia? E você também joga de vez em quando com seu filho, em duplas, né? É isso? O tênis veio, que é um esporte meio que solitário, mas porém, assim, é uma coisa que determina muito, é você que tem que determinar. E eu machuquei o braço, saiu o cotovelo do lugar, e aí o meu braço ficou muito coisa, acabei, para fazer uma fisioterapia, acabei jogando e partindo um pouco também pro tênis. Depois acabei, como eu gostava muito de futebol, voltei pro futebol. E agora, depois de um pouco mais de idade, acabei me dedicando um pouco mais ao tênis. E aí disputei vários torneios de dupla, de simples, e ganhei vários troféus tanto de simples quanto de dupla, com meu filho, com os amigos, né? Assim, é um esporte que depende de você tem que ter uma cabeça boa, tem que ter o físico eu não posso falar porque já não tem mais, mas assim, se você tiver uma técnica, ele compensa pelo físico. Mas é um esporte que realmente, vamos dizer assim, acaba mudando muitas atitudes e dentro de quadra, de campo, porque assim, a gente que veio do futebol acaba tendo algumas atitudes diferentes do tênis. No tênis você tem que ser um pouco mais comedido, não pode, né, ficar tão nervoso. Então assim, é um esporte mais assim, de controle emocional. Então assim, se você tiver um controle bom dentro de quadra, boa parte dos jogos você vai levar muita vantagem. Então assim, foi uma saída e hoje virou quase que, nossa, se eu ficar uma semana sem jogar, acho que passo até mal. Agora, Gera, vamos falar um pouquinho de seleção. Se você fosse técnico, qual seria a sua seleção? Os 11, a verdade. Qual seria os 11 da sua seleção? Bom, eu tenho alguns jogadores que jogou muito tempo comigo. Se eu esquecer de alguns aqui, não é por categoria, assim, é por causa que às vezes jogou numa época diferente, mas assim, o Chiquinho a vida inteira jogou comigo, o Dão, o Jair, o Celso, o Pezinho, o Mauro, o Robertinho, o entrevistador aqui, machucou muito mas ele jogou muito, ele jogava muito, ele era um volante que sabia tomar a bola, era um cara, Humberto Bonamiche, e o Zaga, que também jogou tanto no salão quanto no futebol de campo, várias equipes comigo. Na frente seria o Margoso,
o Alan, e lógico, eu fiquei um pouco em dúvida entre eu e o Vair, mas como assim, os dois melhores, na dúvida eu falei, vai eu, né? Não é possível, né? Eu que sou o titular, não é possível, né? E o meu filho também, né? Porque para compensar os gestos, a bondade dele, tudo que ele já fez por mim, ele também estaria jogando comigo ao meu lado, seria um prazer também. Já que no tênis ele já jogou vários torneios, ganhou o torneio para mim, né? Na verdade, de duplas nós fomos campeões em alguns torneios e ele, na verdade, é ele que... Eu era só o coadjuvante da história, né? E como técnico, eu poria o Tonhão e o Flávio. Por quê? Porque, na verdade, não existe mais técnico como esse. Eles talvez não seriam um técnico como de categoria, de renome, de tática, mas, porém, a vontade, a dedicação e aquilo que eles entregavam para o grupo superava a deficiência na técnica, né? Então, talvez eles não tinham muito para passar, mas a vontade que eles tinham de levar a gente para um campeonato, para uma final, isso superava qualquer tipo de dificuldade deles. Assim, por isso que eu escolheria o Tonhão e o Flávio como homenagem, né, que ele não está presente. Bom, essa foi a seleção do Gera, deixando o Evair no banco. Os 11 jogadores que o Gera escolheu. Agora, Gera, para encerrarmos, nós temos um quadro que chama De Primeira. Eu falo uma palavra e você responde o que vier à cabeça, o que vier no seu coração. Família. É uma coisa muito importante, né? A gente, na verdade, se nós tiver uma base... Eu já passei, minha família é grande e tal, meus pais me ensinaram muita coisa, e eu tenho a minha família também, tento passar o que eu posso dentro do possível, né? A gente tenta ensinar os filhos no caminho também do Senhor, né? Então, assim, o que a gente pode fazer, a gente faz, né? Mas é uma coisa muito importante. Amigos. Se eu citar um amigo ou dois amigos, seria injusto com os outros. Eu acho que boa parte das pessoas que jogaram comigo, tanto no futebol quanto no tênis, são pessoas que eu tenho muita amizade, gosto muito. Então, assim, se eu citar um ou outro, seria uma coisa assim meio leviana de minha parte, porque muita gente que eu acabo brincando com eles, eles levam muito na brincadeira. Assim, se eu citar um ou outro, poderia estar pecando nessa parte. Agora, Gera, se você fosse um jogador profissional, você preferiria fama ou dinheiro? Ou mesclar um pouco de cada? Na verdade, se eu fosse um jogador de futebol, o sucesso é uma coisa que passa. O dinheiro também é uma coisa que acaba. Eu acho assim que se eu tivesse uma história e um sustento para a vida, já estaria muito bom, entendeu? Assim, o sucesso, ele é passageiro. Você vai ter, daqui um pouco vai passar, mas a sua história não passa. Então, assim, se tiver uma história, seria muito melhor do que qualquer... Lógico, ninguém vive sem sustento. Mas, assim, se tivesse um sustento, também já seria... já de bom tamanho, entendeu? Assim, seria muito de bom grado. Bom, a gente que já está assim, encerrando a carreira, hoje, fosse para escolher, você preferiria jogar no estádio ou no campo do alto? Eu geralmente, eu gostava muito do estádio, por causa que geralmente lotava, quando tinha muita torcida, então aquilo empolgava a gente de querer ser campeão num campo daquele. Gosto também do alto. Porém, assim, eu vou ser sincero, por causa do alambrado ali na lateral, a gente acabava fugindo um pouco daquele campo, o campo acaba diminuindo um pouco pra gente, né? Então, assim, mas o importante para mim, para quem jogou na quadra do Eden Clube, que era uma lixa o chão. Para quem jogou no terrão do Montanhês, jogou no Gargatá, jogou nos campos de roça, assim, quando jogava no estádio, para mim era falar para você, já era um auge, né? Então, assim, na verdade, em qualquer campo que eu jogasse, eu estava satisfeito, eu queria jogar. Uma equipe que você jogou e te marcou? Se eu falar uma equipe só, né, seria injusto, né? Porque eu fui muito bem com o time nosso do Café Simões, fui muito bem no Grêmio, fui muito bem
assim, no Grêmio mesmo, nós fomos vários anos campeões em seguida. Então, assim, eu, na verdade, todos os times que eu passei, graças a Deus eu tive uma boa repercussão, joguei em vários times, time de roça, tudo. Mas assim, o Grêmio e o Café Simões foi dois times que realmente nós fomos campeões muitas vezes. Assim, se destacou mais na minha vida por causa que foi um período assim de 10 anos, 9 anos jogando nesses times. Então, assim, os amigos, as pessoas, você fica meio que quase que companheiro de casa mesmo, entendeu? Então, é os que mais marcaram, mas assim, os outros também foram muito, muito especiais. Gera, um jogo, sim, que você sonha em ver, que você pudesse ir hoje, qual seria esse jogo, essa partida, o campo que você queria ver esse jogo? Eu queria ver o jogo do Atlético Mineiro e do Flamengo, o Atlético ganhar de uns 5-0 e o juiz não tá no local, entendeu? Porque assim, se não tiver juiz, eu sei que o Atlético seria campeão. Mas como nessa época o juiz acabou fazendo as suas lambanças, então assim, eu gostaria de ver uma final de Atlético e Flamengo, assim, brincadeira à parte, eu acharia que seria uma final muito legal, porque a gente está engasgado desde aquela Libertadores e daquele Campeonato Brasileiro no Serra Dourada, tal. Eu era pequenininho, mas eu já sabia o que estava acontecendo. Então, assim, seria eu iria com certeza se tivesse uma final dessa. Bom, aí você preferiria no Maracanã ou no Mineirão? Com certeza no Mineirão, né? Na verdade, eu gostaria que fosse na Arena Nova, né? Mas a Arena Nova vai ser em 2022. Aí, sei lá, quem sabe Deus prepara um momento desse e com certeza eu não vou medir esforços para estar nesse local. Já que você falou em Deus, quem é Deus para você? Jesus, né? Jesus mudou minha vida e eu devo tudo a Ele. Na verdade, as coisas que aconteceram na minha vida, eu nem sei como é que foi que aconteceu. E as coisas boas e as coisas ruins também, se ele não tivesse do meu lado, talvez eu não sei como seria. E eu só tenho a agradecer a Jesus por tudo que fez, por tudo que tem, pela família que tem, pelos parentes que estão. Então, assim, Jesus foi muito bondoso comigo. E eu sou muito grato a ele. Bom, quem é esse cara chamado Geraldo Simões? A gente sabe que você é brincalhão, mas quem é esse cara? Eu sou um cara simples. Eu vim lá do Beira-Rio, jogava no asfalto, jogava num terrão. E assim, sempre fui um cara, eu sou muito, por incrível que pareça, eu era muito introvertido, mas depois que, graças a Deus, encontrei Jesus mesmo, assim, minha vida mudou. Virei um cara muito extrovertido, parece até brincadeira, mas eu faço as coisas, parece que sem saber, quando vê acontece. Mas sou um cara muito simples, de hábitos simples. Eu não tenho, sabe, comida, carro, eu quero ter uma casa assim. Não, o sonho meu são todos eles simples. As coisas acontecem talvez na minha vida, pro bem ou pro mal, talvez é um ensinamento que Deus põe na sua frente para acabar de você passar e aprender mais alguma coisa. Bom, Gera, eu queria que você deixasse um recado para os jovens ou para as crianças que estão nos ouvindo, que quer brincar de bola, que deixe um recado para eles não pararem de jogar bola, que eles têm o sonho para seguir em cima desse sonho. Eu sei que hoje a internet, o celular, acabou as outras diversões virando primário e o futebol virou secundário na vida das crianças. Porém, a gente sabe que quanto de vínculo, você acabou de citar aqui, se eu fosse citar nomes das pessoas com quais eu joguei, nós ia ficar aqui um caminhão de tempo. Joguei com gente de Jacutinga, de Pouso Alegre, de Confidentes, nossa, então assim, esse vínculo que até hoje a gente encontra, manda foto pra gente, a gente acaba se divertindo com aquilo. Então assim, o que eu queria dizer para a criançada é que a internet acaba virando, a pessoa fica muito individual, fica em casa, pede comida por lá. Só que se não tem coisa mais gostosa
você tá num campo de futebol, brincando, aquela rivalidade, uma coisa assim, os amigos que você acaba fazendo, as amizades, até hoje, assim, eu jogo futebol, e assim, é uma diversão jogar, brincar, zoar, e a gente tem história para contar. Então assim, a criançada de hoje, se eles não se mexerem, e não correrem atrás, e não lutarem, para um esporte, pelo menos pelo futebol, que eu acredito que é uma coisa que contamina as pessoas, a gente vai, você vê que teve um EPTV aqui, foi bastante gente lá assistir, por mais que esteja em fase de decadência nas cidades menores, o povo mais velho vai, porque vou lá assistir, quer ver, independente se o time vai perder ou não, eles vão lá para incentivar. Então assim, a criançada podia ficar em cima. Eu sempre incentivei meus filhos a jogar, e meu filho joga, né? E então assim, sempre gosta, acho que mais do que eu até, falar bem a verdade. Então assim, não perder o rumo do futebol, porque assim, é uma coisa que depois vocês vão lembrar e vai fazer um nível de amizade muito grande, é muito bom mesmo. Bom, Gera, você não pretende um dia fazer um jogo de despedida, tipo amigo do Gera contra o resto de Ouro-Fino? Você nem pensou nessa hipótese? Na verdade, assim, como eu não fui um cara, não fui um profissional, nada, eu, assim, a minha vida nunca gostei de espetáculo. Falar bem a verdade para você, a vontade minha era de jogar. Eu gostava de dar espetáculo, assim, se precisasse jogar de goleiro, jogar na zaga, eu não medi esforço para o meu time ser campeão. Então, assim, esse tipo de coisa, uma festividade e tal, eu não sou muito chegado, eu sou um cara que nem gosta de comemoração, muito de aniversário, não sou muito de festa, hoje sou muito pacato, muito quieto. Então, assim, sou brincalhão, mas assim, questão de festa, de homenagem, essas coisas, eu nunca fui assim, tão voltado a isso. A gente gostava mesmo era de jogar. Bom, esse foi o nosso bate-papo aqui com o Geraldo Simões, mais conhecido como Gera. Mais uma vez, agradecer a você por ter aceito o nosso convite, por estar participando do nosso programa Gênios do Esporte aqui na Porteira RW. Nosso muito obrigado de coração. Eu que gostaria de agradecer, né? É um meio da gente falar e da história da gente, dos amigos que a gente tem, né? E acredito que outras pessoas virão e agradecer aos ouvintes, né, que teve a paciência de ficar escutando eu aqui, né, falando talvez algumas baboseiras, mas assim, é o jeito da gente, é o jeito simples, é o jeito brincalhão que acaba levando a gente a fazer esse tipo de coisa, assim. Mas eu agradeço mesmo a vocês que estão aí nos ouvindo. Esse foi o nosso bate-papo com o Gera, que é o Geraldo Simões. Nós vamos ficando por aqui. No próximo sábado estaremos de volta. Continue ligado na Porteira RW. Daqui a pouco tem o Arena da Porteira. Às 18 horas tem Paulo Henrique com seu Black Charm. E às 20 horas, Laerte Capace com embalos de sábado à noite. No próximo sábado estaremos de volta. A você que nos acompanhou, o meu muito obrigado. Tenha uma boa tarde e um ótimo final de semana. No final de semana.